Olá e bem-vindos. Vamos lá imaginar o cenário. Acordar um dia, ligar as notícias e ouvir isto. A 3 de janeiro de 2026, um presidente em funções é capturado por uma força militar estrangeira e levado para ser julgado noutro país. Parece ficção, não é? Mas não é. Foi precisamente o que aconteceu a Nicolás Maduro e vamos agora mergulhar nos detalhes para perceber como e porquê. E a confirmação? Bem, a confirmação oficial chegou da forma talvez mais inesperada para um ato desta dimensão. Foi às 5h21 da manhã, hora local na Venezuela, através de um post na rede social Truth Social. A mensagem era curta, era direta, vinha de Donald Trump e não deixava qualquer margem para dúvidas. De um momento para o outro, o tabuleiro da geopolítica mundial foi completamente virado do avesso. Então, vamos resumir os factos. No meio da noite em Caracas, uma força de elite americana entra em ação. O alvo? Nada mais, nada menos que o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama. E em questão de horas, os dois foram detidos e levados para os Estados Unidos. As implicações disto tudo são, honestamente, gigantescas. Ok, vamos começar pelos detalhes. O que é que aconteceu exatamente em Caracas? E qual foi o resultado imediato desta operação que, sejamos claros, não tem precedentes? Portanto, os alvos principais da operação eram o presidente Maduro e a sua mulher Cília Flores. Ora, ao retirá-los do país, os Estados Unidos não só provocaram um verdadeiro terremoto nas relações internacionais, como deixaram uma pergunta a pairar no ar em Caracas. Com o presidente capturado, quem é que manda agora? Mas como é que os Estados Unidos justificam, do ponto de vista legal, a captura do líder de outro país? Bem, a resposta está aqui. Uma acusação federal por crimes gravíssimos. Estamos a falar de narcoterrorismo, por exemplo. E atenção, esta acusação não era nova. Era uma atualização de uma que já existia desde 2020. Na prática, foi esta acusação que funcionou como a luz verde legal para dar início a toda a operação. E claro, uma missão desta envergadura tinha de ter um nome de código: Absolute Resolve. E a forma como tudo se desenrolou é, de facto, digna de um filme de ação. Vamos ver o passo a passo. O que esta cronologia nos mostra? É uma velocidade e uma precisão absolutamente impressionantes. Reparem nisto. Às 2 da manhã começam os ataques. Pouco mais de uma hora depois, Maduro já está a ser extraído de helicóptero. E ao fim da tarde, do mesmo dia, aterra em Nova Iorque. É incrível. Meses e meses de planeamento, tudo condensado numa operação cirúrgica de pouquíssimas horas. E não pensem que isto foi uma pequena incursão, nem pouco mais ou menos. A escala da operação foi mesmo gigantesca. Envolveu o melhor dos melhores das Forças Armadas Americanas. Estamos a falar da lendária Força Delta, da Marinha, da Força Aérea. E há um detalhe que é absolutamente crucial. Até o FBI estava no terreno. Para quê? Para formalizar a detenção. Basicamente, para transformar uma operação militar num ato de cumprimento da lei. Claro que uma operação desta escala raramente acontece sem um custo humano. Fontes não oficiais na Venezuela falam em cerca de 40 mortos, entre militares e, pelo menos, um civil. Já do lado americano, o balanço oficial aponta para 2 feridos ligeiros. Agora, uma ação tão drástica como esta não acontece do nada, não é? Foi, na verdade, o culminar de anos e anos de tensão. Por isso, vamos recuar um pouco no tempo e perceber como é que se chegou a este ponto de ebulição. Bem, tudo começou a acelerar a sério com as eleições de 2024. Que foram vistas por muitos como fraudulentas. A partir daí, a pressão dos Estados Unidos foi aumentando, passo a passo. Primeiro passo, classificaram o chamado Cartel dos Sóis como uma organização terrorista. E isto, legalmente, deu-lhes muito mais margem de manobra. Depois, o passo seguinte, moveram navios de guerra para a região. E o golpe final, um bloqueio. Um bloqueio que, na prática, estrangulou a venda de petróleo, que era a única coisa que ainda mantinha a economia venezuelana, de alguma forma, a respirar. E no centro disto tudo há uma palavra que não podemos ignorar: petróleo. É fundamental lembrar que a Venezuela está sentada em cima das maiores reservas de petróleo do mundo. E isto não era segredo nenhum, muito pelo contrário. A própria administração Trump mencionou abertamente o seu interesse neste recurso tão estratégico. E se restava alguma dúvida sobre esse interesse, esta citação de 2023 do próprio Donald Trump deixa tudo preto no branco. A ideia de ficar com o petróleo não apareceu em 2026, já fazia parte do discurso público muito antes. Ligava de forma explícita a política externa americana aos recursos da Venezuela. Como seria de esperar, uma ação tão drástica acabou por dividir o mundo. Vamos então olhar para as reações, ver como as outras nações reagiram e perceber quais foram as consequências imediatas. Basicamente, as reações dividiram-se em duas narrativas completamente opostas. Por um lado, para os Estados Unidos isto foi, e cito, uma ação de aplicação da lei contra um criminoso procurado.
Por outro lado, para grande parte do resto do mundo, foi uma invasão ilegal, uma violação clara da soberania de um país e um crime de agressão que, na prática, rasga por completo as regras do jogo internacional. E dentro de portas? Bem, nos Estados Unidos a divisão foi bastante previsível. Os republicanos, na sua maioria, aplaudiram a decisão, viram-na como uma demonstração de força e liderança. Já os democratas, pelo contrário, condenaram-na, chamando-lhe uma guerra ilegal, até porque foi iniciada sem a autorização do Congresso. E esta divisão via-se também nas ruas. De um lado, protestos em Nova Iorque, do outro, celebrações na enorme comunidade venezuelana da Flórida. Se olharmos para as reações internacionais, o padrão é bastante claro. Temos os rivais habituais, como a Rússia e a China, a condenar, o que não é surpresa nenhuma. Mas o que realmente salta à vista é que até aliados históricos, como a França, vieram a público condenar a ação. No final de contas, com apenas a Argentina a elogiar abertamente e a maioria dos países a pedir calma e moderação, o resultado foi um isolamento quase total de Washington nesta decisão. E talvez quem tenha resumido melhor o sentimento geral da comunidade internacional foi o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ele foi muito claro, alertou para as consequências que isto poderia ter para a região, mas, mais importante, para o facto de se ter aberto um precedente perigoso, um precedente onde as regras do direito internacional parecem simplesmente ter sido postas de lado. Ora bem, a captura de Maduro pode ter resolvido um problema para Washington, mas criou um outro, um problema novo e enorme. O que é que acontece agora na Venezuela? O país ficou literalmente mergulhado num limbo, numa incerteza total. E a resposta do próprio Donald Trump sobre o futuro, bom, não podia ser mais direta e, ao mesmo tempo, mais controversa. A ideia de que os Estados Unidos iam, e estou a citar, governar o país até que houvesse uma transição segura, isto soou a muita gente como uma ocupação. E, claro, levantou questões gigantescas sobre o futuro da soberania da Venezuela. Entretanto, com o Maduro detido, a questão mais imediata era quem é que está a mandar em Caracas. O Supremo Tribunal venezuelano agiu depressa, nomeando a vice-presidente, Delcy Rodrigues, como presidente interina. A ideia era garantir a continuidade do governo. No entanto, sejamos realistas. Com toda a pressão externa e a incerteza interna, a sua real capacidade para governar continua a ser uma enorme incógnita. E é aqui que chegamos à grande questão final. Esta ação, que não tem mesmo precedentes, a captura de um chefe de Estado para ser julgado noutro país, será que redefine as fronteiras do intervencionismo? Terá sido este um caso isolado, um ponto fora da curva? Ou será que estamos a assistir ao início de uma nova doutrina na política externa americana, uma doutrina onde a força militar pode simplesmente substituir a diplomacia e o direito internacional? A resposta a esta pergunta vai, sem dúvida, moldar as próximas décadas da política mundial.